Deus e ter alguns cultos no ano onde a gente fica o tempo todo juntos como família. Eu sei que é um trabalho a mais, mas a gente não pode caminhar só pelo pragmatismo. O mundo está vivendo uma coisa que é sempre o pragmatismo em primeiro lugar, né? É sempre o mais cômodo em primeiro lugar. As famílias estão fazendo sempre opção pelo que é mais cômodo. Por exemplo, você vai num restaurante, hoje tem muitas famílias que escolhem o restaurante que vai se tem o espaço kids para as crianças, para que a gente possa despachar as crianças e ter um sossego para ter uma refeição em paz. Cuidado com isso, porque nós não temos que procurar lugar para despachar as crianças, são nossos filhos. Eles têm que almoçar conosco, eles têm que estar conosco à mesa, eles têm que aprender a se portar. Tem momento para tudo, tem momento para brincar, tem momento para ficar quietinho, tem momento para sentar. E isso faz parte da educação dos nossos filhos. Então nós não temos que ir sempre em restaurante escolher um lugar que tem um brinquedo, uma brinquedoteca para os nossos filhos brincar. Porque é a oportunidade que nós temos de ter uma refeição em família, desligar o celular. Quando não tem um espaço para brincar, a gente mete um celular na mão dos nossos filhos e deixa eles lá hipnotizados naquilo. E aí nós estamos perdendo um valor em nome do pragmatismo, daquilo que é mais cômodo, porque dá menos trabalho para nós. Nós estamos perdendo um valor de desenvolver os princípios de família no nosso meio. Cuidado com isso. Cuidado com as escolhas que você tem feito na sua família pelo mais cômodo, o mais confortável, o mais pragmático. A vida não é feita só de pragmatismo. A vida é feita de princípios e valores absolutos do reino de Deus, que pedagogicamente, no dia a dia, nós temos que desenvolver isso. Amém, queridos? Então, quando a igreja, alguns domingos do ano, pede para as crianças ficar junto aqui até na pregação, é um momento pedagógico para você ensinar seu filho que há momento para tudo, há momento de brincar, mas há momento de parar, mesmo que eles não estejam entendendo tudo. Amém, queridos? Eu lembro quando eu era menino, que eu ia à missa, tinha que ficar lá sentadinho, não tinha salinha não, irmão. Tinha que ficar sentadinho do lado do meu pai e da minha mãe, os quatro, porque nós somos 4 irmãos. Sentava no mesmo banco lá, papai, mamãe, os 4, sentadinho ali, e muitas vezes era uma liturgia que não era feita para as crianças. Era chato, eu confesso para nós, mas a gente ficava ali. Nós estamos perdendo essas coisas importantes para o nosso dia. Amém, queridos? Amém? Eu queria ler um texto bíblico, que na verdade não é o texto da mensagem, mas está em 2 Coríntios capítulo 1. Vamos abrir a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 1. Eu quero ler um versículo, só para introduzir porque que hoje nós vamos estar aqui pregando juntos, né? Diz assim, ó, 2 Coríntios capítulo 1, verso 20. Pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo com um alto e claro sim. E por meio de Cristo, nós confirmamos isso, de modo que nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. Isso aqui é um princípio bíblico. Qual que é o princípio? A gente fala, na igreja a gente fala amém toda hora, né? Amém, amém, amém. Tem gente que nem sabe por que está falando amém, por que está falando amém. Mas a Bíblia está nos ensinando. Por que a gente fala amém? Isso não pode ser só da boca para fora. A gente tem que entender o significado desse gesto, dessa palavra. A Bíblia está dizendo que em Cristo Jesus há um sim alto e claro em Jesus de todas as promessas de Deus para a humanidade, para a nossa vida. Agora a Bíblia está dizendo que para esse sim tem que haver um amém, porque o amém significa o sim seja. Por isso que é amém. Amém significa assim seja. O sim que você está dizendo, eu estou dizendo amém para o seu sim. Eu estou confirmando o seu sim. E isso é um princípio bíblico, porque a palavra de Deus diz que pela boca de 2 ou mais testemunhas, uma verdade
verdade é estabelecida. Então, a verdade só é estabelecida pela boca de, no mínimo, 2 testemunhas. Ninguém estabelece uma verdade sozinho. Mas uma verdade é estabelecida quando você tem um sim e você tem um amém para esse sim. O amém testifica dessa verdade. Amém, queridos? Por isso, né, a Trindade, ela tem um sim, mas ela também tem um amém. Por isso que Jesus é o sim alto e claro de todas as promessas de Deus, mas Deus também espera que agora a igreja seja o amém de Cristo, seja o amém dessas promessas que em Cristo tem um sim, e agora nós dizemos, olha, esse sim é na minha vida, esse sim é na nossa família, esse sim é na nossa comunidade. Amém, queridos? Então, é muito poderoso a gente entender que para pregar a palavra de Deus, eu nunca prego a palavra de Deus sozinho. Por esse princípio. Ainda que eu esteja aqui sozinho, eu tenho que pregar a palavra de Deus e tem que ter algum amém para essa palavra que eu estou pregando. Ou seja, uma pessoa que é testemunha, uma pessoa que conhece a minha vida, uma pessoa que sabe aquilo que eu vivo, a palavra que eu vivo, e que então vai poder dizer amém. Isso que o Marcos está dizendo é um amém. Isso que a Roberta está dizendo, eu digo que esse sim seja. Amém? Então hoje a gente queria pregar, né, de uma forma visível. Toda vez que a Roberta prega, ela não está sozinha. Ela prega tendo uma testemunha junto com ela dessa pregação, um amém. Toda vez que eu prego, há um amém. E isso é um princípio para todos nós. Nós só vamos transmitir a verdade de Deus se tem um amém para esse sim que você está pregando. Você tem um amém na sua vida? É uma pergunta. Você tem um amém na sua vida para o sim que você está dizendo ser? Você tem um amém na sua vida? A gente no Ministério Sal da Terra sempre fala assim, irmão, você pode dizer que Deus está te chamando para abrir uma base missionária na Lua. Você fala assim, é uma coisa esdrúxula, é uma coisa, né, eu estou exagerando aqui. Mas eu estou assim, dizendo assim, olha, talvez Deus te deu um sonho que aos olhos humanos é algo esdrúxulo, é algo impossível, é algo fora da lógica. Primeira pergunta que a gente fala, a gente não descarta se isso é de Deus ou não. Mas a primeira coisa que a gente pergunta para essa pessoa é o seguinte, qual é o amém para esse sim de Deus na sua vida? Se é de Deus, tem que necessariamente ter um amém. Amém, queridos? Então, não viva sozinho, não pregue sozinho. A mensagem da verdade do Evangelho, ela só vai se realmente concretizar na sua vida se tiver um amém. Então você precisa compartilhar a sua vida, as pessoas têm que conhecer a sua vida para dizer esse amém, para que não seja um amém da boca para fora. Esse amém não é da boca para fora. Esse amém é de fato alguém que conhece a sua vida, vê a sua coerência com a verdade. E ele testifica e diz, esse sim é na vida do meu irmão. Amém? Então, por isso que é importante, de vez em quando, a gente ter essa visão aqui física, né, materializar isso, e entender o peso espiritual disso. Amém? Graças a Deus. É uma alegria estar com vocês. Agora sim a gente quer ir para o texto onde Deus colocou no nosso coração. Mas antes eu queria fazer uma oração. Amém? Depois a gente vai poder ler o texto aí, a Roberta também compartilhar. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Nós estamos aqui porque queremos o sim do Senhor, para que possamos, com toda consciência, com toda fé, com toda disposição no nosso coração, dizer amém para o Senhor. Dizer que o seu sim seja na nossa vida. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. A graça e a paz do Senhor seja sobre a vida de cada um de nós. Amém?
Bom demais a gente estar aqui, a gente ama essa igreja que se reúne nesse lugar. É com muita alegria que a gente está aqui, nessa disposição de sermos um instrumento de Deus para repartir a palavra com vocês nessa manhã. E algo que Deus colocou no meu coração no primeiro raiar desse ano é que eu quero entregar para vocês. É um texto que está lá em 1 Coríntios 15, capítulo 15, versículo 36. E a palavra diz assim: a semente só cresce e se transforma em planta depois que morre. Vou ler mais uma vez. A semente só cresce e se transforma em planta depois que morre. Sabe quando você lê um texto e aquele texto fica gigante diante dos seus olhos e você não sabe naquele primeiro momento por que ele está gritando diante dos teus olhos? Você já teve essa experiência com o Senhor? Eu fiquei muito feliz de saber que vocês estão nessa jornada de leitura bíblica, né, juntos, como congregação. Porque não tem como a gente conhecer alguém se a gente não gastar tempo com esse alguém. Não tem como a gente reconhecer a voz de alguém se a gente não ouve e conversa com ela. Não tem como saber o que aquela pessoa gosta, o que ela pensa, o que ela te falaria se você não ter tempo de relacionamento com ela. Amizades são assim. As amizades próximas não precisam nem, às vezes, de ouvir a voz para saber que não está bem o seu amigo. Porque a amizade próxima, a intimidade, traz uma conexão de espírito que às vezes a gente tem um sentimento de que aquela pessoa está precisando de um oi. Você liga, você fala, nossa, eu estou pensando em você. Aquele sentimento, ele veio dado pelo Espírito, porque há uma relação, há uma conexão. E aí você consegue obedecer ao fluir do que Deus revela para o nosso coração. E o nosso Criador nos criou como seres relacionais. A princípio, com Ele. Na nossa Gênese, Deus criou a nossa vida como a sua imagem e semelhança. E Ele veio encontrar conosco todos os dias. Não é verdade? Então, esse ritmo de Deus, estabelecido desde Gênesis, é o ritmo que Ele quer na minha vida e na sua vida todos os dias. Encontrar conosco. Tem um versículo que eu amo, que é o meu versículo rema da minha vida. Ele entrou na minha vida, ele me sustenta todos os dias da minha vida. Eu não sei se você tem um versículo rema na sua vida. Todos são palavra de Deus revelada para nós, mas tem palavras que elas te sustentam num lugar específico da sua alma. E a minha é Deuteronômio 30, 19 e 20, que fala: eis que coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivas, amando ao Senhor, ouvindo a sua voz e se chegando a Ele. 3 verbos que falam de ações nossas: ouvir, se chegar e amar. Depende de nós essa relação. Você não cria amizade com ninguém se você fica recluído, se você fica recluso, se você fica tímido, se você fica encolhido, se você não convida também para a sua casa, se você não se convida para ir na casa. Essa relação não acontece, porque Deus nos criou para sermos intencionais numa relação. E conhecê-lo como esse Deus vivo e verdadeiro que fala conosco, que revela. E esse Deus verdadeiro revelou na sua palavra aqui em 1 Coríntios uma coisa interessante. Porque quando a palavra fala que a vida, eu tenho que escolher a vida, aqui em 1 Coríntios está falando que eu tenho que morrer. Aqui em 1 Coríntios está falando que se a semente, ela não morrer, ela não dá o fruto para o qual ela foi criada. E se você observar, a semente, quando ela não morre, ela não transforma no broto. Se a semente não morre, ela fica dormente. Se ela não morre, ela não se transforma, não é verdade? Você planta lá, a gente fazia na escola quando era criança aquela experiência do feijãozinho. É a primeira experiência que a gente como criança tem de ver, porque ele cresce rápido, não é? O brotinho, você já vê ali, o que você vê? Aquela sementinha, ela quebra, ela abre, ela morre, ela se transforma numa plantinha. E a plantinha, ela tem que morrer para se transformar numa árvore. E a palavra nos compara como árvores plantadas junto a ribeiros de águas. O Senhor visa o nosso crescimento. O Senhor visa a nossa transformação. Mas isso exige de nós uma morte. E eu quero trazer essa palavra com muito temor e tremor para o seu coração e para o meu coração. Porque eu quero te confessar que eu estou meditando nela. Ela está ruminando dentro de mim. Porque eu amo fazer aqueles pensamentos, aquelas
meditações de final de ano. Eu amo os ciclos que Deus permite a gente ter na nossa vida, para a gente fechar uma fase e começar outra, porque isso é saudável. A própria natureza revela esse ciclo, quando as estações mostram que há um inverno, no meio de uma primavera e de um verão. Aqui no nosso hemisfério sul é desafiador verificar essas diferenças, mas quando a gente vai para o hemisfério norte, a gente percebe nitidamente as características de cada estação, não é verdade? Nós já moramos na Inglaterra como missionários, e lá é a coisa mais linda de se ver. Uma primavera se transformar num verão, e um verão, de repente, ir embora, tornando tudo amarelo, laranjado e vermelho. E, de repente, num piscar de olhos, aquelas folhas todas vermelhas e amarelas caem, aquelas árvores ficam peladas. E parece que está tudo morto. Porque a natureza precisa de fôlego, de pausa, para se ressignificar num novo primavera e num novo verão. Assim como Deus criou a noite como uma pausa do nosso dia. Então, o final de ano, ele deveria ser uma pausa também, pedagógica, interessante, importante, cronológica. Se você não se pausou ainda por uns dias, por umas horas, nesse período de dezembro e janeiro, eu quero te fazer esse convite. E essa palavra que nós trazemos hoje é para te fazer esse convite. A pausa de você avaliar o que na sua vida precisa morrer. Porque não vai haver crescimento e transformação se não morrer. Sabe, nós acabamos de casar a nossa filha mais velha, Larissa, de 23 anos. A Almira e a Samira e o Jonatas e a Adriana tiveram o privilégio de estar lá com a gente, testemunhando desse momento maravilhoso. E eu confesso para vocês, meus irmãos, que eu tive dificuldade de deixar morrer uma fase na minha vida maternal que precisava morrer, para que uma nova fase tomasse conta. Porque o que Deus estabeleceu, nós não podemos ir contra. O nosso Deus estabeleceu um crescimento para a natureza, não é? Tudo começa de um broto e se transforma numa criação linda. A nossa própria vida, nós viemos de o quê? De forma natural, de espermatozoide com óvulo que se transforma num pequeno brotinho, num embriãozinho que precisa de arrebentar, vamos falar, uma certa morte para se transformar em várias transformações em um bebê. E o bebê precisa nascer morrendo daquele momento de útero dele para se transformar numa criança que precisa de morrer como criança para se transformar num adulto. É como o Marcos disse aqui, não é próprio para a gente como pais manter os nossos filhos eternos crianças. Porque aquela fase de criança precisa morrer uma hora, para que venha então a fase de adulto. E eu como mãe, eu tive dificuldade agora de deixar minha filha morrer nessa fase de dependência minha, porque era muito gostoso e cômodo para mim ter ela ali perto. E eu tive aquela dicotomia, aquele sentimento ambíguo dentro de mim, querendo que ela casasse, entendendo que era o momento de Deus para a vida dela, mas o meu sentimento, as minhas emoções me trazendo para um lugar de segurar, de prender, de não deixar morrer aquilo que em mim ia ser morte, muito mais que para ela. Porque para a gente que está casando, a gente está indo para uma novidade de vida que a gente está almejando com muita força do nosso ser, não é verdade? Eu lembro quando eu estava preparando para casar com o Marcos, e a Samira e o Almir lembram, porque eles nos conhecem desde que nós éramos adolescentes. E nós namoramos 7 anos. Porque a gente começou com 15, então a gente só namorou esse tanto de tempo porque a gente não tinha como casar antes mesmo. Na primeira oportunidade a gente casou. Mas quando eu fui casar, eu já estava assim, almejando casar e desejando, eu queria correr para o abraço. Mas eu nunca pensei naquela fase, porque eu ainda não era mãe, o coração da minha mãe, que estava me perdendo, de certa forma. Era uma perda, é uma morte. Você entregar seu filho para uma outra casa e saber que ali ele não vai habitar na sua vida mais naquela forma de rotina. E vai transformar a sua relação para uma relação madura. Muda essa relação para uma relação igual. E isso é uma morte para a mãe, porque é uma morte de domínio. É uma morte de possessão. É uma morte de influência, de controle. E que se eu não morrer, não vai dar ruim, não vai dar bom. Porque se eu não morrer, eu vou ficar dormente, latente, numa fase que já passou. E eu vou estar buscando a minha vida para o passado. E aquilo não evolui, não floresce. Tem muitos de nós, meus irmãos, que estão como aqueles que dormem.
E é linda a palavra porque ela traz essa expressão em outro texto de Coríntios também, quando Paulo vai dizer que há irmãos e irmãs que não estão discernindo o corpo no momento da ceia, estão comendo adiantadamente para garantir o seu próprio quinhão, e esses são como aqueles que dormem. Quando a gente não morre, a gente não discerne o corpo. A gente fica parado e preso numa fase, numa estação, num comportamento que já passou. E quando passa o ponto, apodrece. Por isso que a palavra fala lá no deserto, para os irmãos nossos que estavam atravessando, não guardarem o alimento de ontem para amanhã. Porque o de ontem foi para ontem. E quando eles guardaram, o alimento ficou podre. Então vamos parar de alimentar com o que foi ontem. Porque esse alimento já passou. Ele não vai te sustentar para o hoje. E é por isso também que Filipenses 3,13 fala que nós devemos esquecer das coisas que para trás ficam, para a gente avançar para aquilo que está diante de nós. Não tem como avançar na nossa vida se a gente não deixar para trás o que ficou para trás. Então a gente tem que ter cuidado com os nossos comportamentos, com as nossas falas, os nossos pensamentos. Chegou um momento no preparativo do casamento da Larissa, que durou 1 ano. Os 3 primeiros meses eu fiquei tão lamentosa, que chegou um momento que uma amiga minha, e glória a Deus pelos amigos, mais chegados que irmãos, que ela chegou para mim e falou assim: agora chega, agora para. Você para de falar para a Larissa casar em outro momento. Já deu. Daqui para frente você vai estragar a sua relação com ela. Ela foi uma profeta de Deus. E eu louvo a Deus pela comunhão dos santos, porque, sabe, irmãos, a gente não dá conta de perceber, às vezes, o timing de mudar as estações da nossa vida. Porque tem estações que são muito gostosas e a gente quer permanecer nelas. As ruins, a gente quer passar delas muito rápido. Muito rápido, é fácil. Mas as que são boas, a gente não quer deixar ir. E Deus manda deixar ir as boas e as ruins. Senão nós não vamos alcançar esse lugar de Deus, do novo, que Ele tem para nós. A palavra fala que nós vamos transformando até ser dia perfeito. É de glória em glória. Aonde você está hoje, meu irmão? Qual que é o seu estágio de crescimento na sua vida pessoal com o Senhor? Você está crescendo em Deus, em conhecer a Deus? O seu alimento é o que você busca hoje? Ou você está se alimentando da palavra que o seu irmão te entregou domingo passado, da semana passada, do mês passado? Porque isso, a nossa vida espiritual vai refletir na nossa vida pessoal. São projetos que a gente não rompe. São determinações que a gente faz no começo do ano. Eu quero emagrecer, eu quero estudar mais, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E a gente no meio do ano já viu que já foi tudo por água abaixo. A gente não prossegue. Porque o prosseguir exige esquecer. O transformar existe morrer. Sabe, irmãos, a gente está fazendo uma coisa curiosa nessas férias que a gente teve em casa. A gente decidiu usar um pedaço das nossas férias para eliminar os entulhos da nossa casa. Aqueles objetos que traduzem uma imagem de coisas encostadas que já nos foram úteis um dia, mas que hoje não são. Eles ocupam espaço físico na nossa casa. Nós temos coisas na nossa vida que estão ocupando espaço dentro de nós, que não são mais úteis para nós, para esse tempo e para essa hora, que Deus está mandando jogar fora. Joga fora, porque aquilo não te pertence para o hoje. Enquanto você preserva aquilo dentro de você, está te ocupando seus pensamentos, está gastando sua energia, está gastando seu combustível espiritual, sua alegria, seu ânimo. Gente, quando a gente pega um cômodo da nossa casa e faz uma faxina com esse entendimento que eu não vou só manter o que eu quero, porque um dia eu posso usar, mas eu olho para aquele cômodo e falo, o que hoje desse cômodo me é útil para essa hora? E eu elimino aquele entulho, ou eu dou, ou eu vendo, ou eu descarto, porque tem coisa que não dá nem mais para você usar mesmo. Você vai jogar no lixo. Aquele lugar fica leve. Aquele lugar você acha rápido as coisas. Aquele lugar te dá até uma paz de entrar. Porque quem aqui não gosta de entrar num quarto arrumado? Quando você abre a sua despensa, você encontra o leite condensado rápido. Quando você está procurando um trim de cortar unha, igual lá em casa está com um só, eu falei, isso é problema, meu Deus, por que até hoje eu
Não prestei atenção, é um trim para cada banheiro, porque é um tal de cadê o trim da casa? E aí cada um põe o trim numa casinha, e aí não se acha esse trim, vira um estresse. Um estresse. Esse dia eu tive essa experiência com meus 3 homens agora, né? Eu sou a única mulher, orem por mim, com um marido e 2 filhos de 21 e de 20. Mãe, cadê o trim? Eu falei, eu tenho que saber o trim, eu nem uso o trim. E vocês não estão achando esse trim. Porque o homem tem a visão mais limitada mesmo, né, gente? A lateralidade foi poupada para vocês. Isso é comprovado cientificamente. Então, eu quero facilitar. Vou comprar um trim para cada banheiro agora, Suzane. Porque eu não quero esse estresse. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Há um estresse desnecessário quando a gente tem entulhos na nossa vida. A gente perde tempo procurando o que a gente precisa dentro de nós. Então, eu queria entregar essa palavra para vocês. Para que vocês fizessem uma avaliação. Deus, me revela, me sonda e me conhece. Quais são os entulhos da minha vida que estão me pesando de avançar? Quais são os entulhos que o Senhor quer retirar? Quais são as fases que o Senhor quer que morra na minha vida? Tem uma analogia muito linda que eu queria deixar com vocês, que é a analogia da borboleta. Vocês sabem que uma borboleta, ela não nasce borboleta, né? Ela nasce o quê? Uma larva. E uma larva, ela tem perninha curtinha. E ela anda naquele milimétrico território que ela consegue ir com as suas perninhas. Mas aí a larva, ela submete-se a um processo natural de transformação, de larva para borboleta. E vocês sabem que para ela viver esse processo, ela tem que ir para um lugar chamado casulo, no popular, ou no científico, crisálida. E para ela ir para esse lugar, ela tem que parar. Ela tem que parar. Ela tem que parar. Meus irmãos, nós temos que parar uma hora. Você não vai fazer essa faxina se você não parar e olhar para o cômodo da sua vida, que precisa de faxina. Você não vai fazer isso enquanto você faz outras coisas. Onde está a sua pausa? E quando ela para nesse casulo, a crisálida é esse lugar que abriga ela, que se envolve ela com uma casca, para que dentro desse lugar ela se transforme. A palavra crisálida, na sua etimologia, ela vem do grego, que chama crisalis, que significa transformação. E sabe por quê? Porque quando ela vai para esse lugar, o corpo da larva se desfaz numa substância líquida. Ela perde a sua forma, ela tira a sua última muda e ela vai para aquele lugar quase líquida. Amo. Sabe por quê? Porque a palavra nos chama de vaso de barro. O vaso de barro, o barro é uma substância maleável na mão do oleiro. Para toda vez que precisar, ele quebra e faz de novo. E quando ele quebra, ele tira aqueles pedacinhos que estão atrapalhando de ser o vaso pronto para aquilo que ele precisa para aquela hora. O vaso é quebrado, um vaso de barro é quebrável. Nós precisamos ser quebráveis na mão do Senhor. Todas as vezes que Ele quiser nos transformar. Quantas? Não sei. Cabe ao Espírito Santo, na sua vida e na minha vida, determinar. E aí, quando ela faz esse processo de crisálida, ela se transforma numa borboleta. Não é verdade? E o interessante é que a borboleta tem uma coisa que a larva não tem. Sabe o que é? Aparelho reprodutor. É ela que fecunda em larva. E ela tem asa. Interessante, né? Que ela tem a asa. E a asa só se rompe quando o Deus, Criador de todas as coisas, determina que ela vai romper aquele casulo. Ela rompe com as asas para que o sangue corra pelo seu corpo e faça ela voar. E aí, para terminar minha entrega para vocês, eu queria te falar uma curiosidade que eu descobri recentemente. A borboleta, a gente sabe, de forma geral, que ela voa pouco tempo. Mas uns cientistas, em 2013, descobriram, na Guiana Francesa, uma borboleta da espécie Vanessa cabui, que era da África. E eles fizeram várias pesquisas genéticas para testificar que essa borboleta da Guiana Francesa estava a 4.300 quilômetros de distância da sua origem. Deixa Deus falar no seu coração agora. Essa larva que nasceu na África nunca chegaria na Guiana Francesa como larva. E essa borboleta que nasceu na África nunca chegaria na Guiana Francesa.
se ela não se deixasse ser guiada pelo vento do deserto do Saara, que empurra elas com um calor e faz com que elas gastem menos energia de voo para elas pairarem sobre o fluxo da rota desse vento até a Guiana Francesa. São 5 dias de travessias. Nunca houve nenhuma outra espécie de borboleta que fez uma travessia durante tanto tempo sem pouso. O que eu quero falar com isso, concluindo a minha fala? O Espírito Santo quer nos guiar para lugares longes que só Ele pode nos levar. Ele quer te colocar no lugar onde você possui a terra que Ele te chamou para possuir. Porque lá na terra do deserto, depois do deserto, Deus nos colocou numa terra prometida. Essa terra prometida que o Senhor quer nos colocar hoje, você vai precisar de asas para ser guiado pelo Espírito. E quando vem o vento do Espírito, a gente precisa estar leve, sem entulho, sem fase do passado nos arregando naquele lugar, dormentes como quem não quer sair dali, como quem quer preservar nos seus ossos uma origem que não nos pertence mais. Porque como filhos do Deus Altíssimo, nós temos uma nova identidade. E é essa identidade que tem que prevalecer. É um povo liberto das suas crises, dos seus traumas, das suas experiências do passado, daquilo que te machucou ontem, que se renova a cada dia, e você perdoa, e você faz a segunda milha, e você começa de novo, porque esse é o Deus da vida, que todo dia está fazendo germinar algo novo dentro de nós. Então que em 2025, em nome de Jesus, Igreja do Senhor, você receba essa porção do alto, para você voar aonde o Espírito Santo quiser te levar. Mas esteja disposto a morrer todas as mortes que Ele te revelar. Amém? Deus te abençoe. Aleluia. Quando a gente fala isso, né, essa frase assim, que dá até um arrepio na gente, né, e todo mundo fala amém, levanta a mão, e quando a gente fala assim, deixa o Espírito Santo te guiar. Normalmente as pessoas falam amém, não tem dúvida, é isso mesmo. Mas para deixar o Espírito Santo te guiar, você tem que fazer morrer muita coisa na sua vida. E essa parte nem tantas pessoas dizem amém. Essa parte não produz arrepios, frisson. Essa é a parte difícil do processo, porque a gente tem medo da morte. Nós não queremos encarar a morte. A borboleta é verdade que ela, né, pode alcançar quase 5.000 quilômetros de distância numa perspectiva de vida e de mundo muito diferente daquela larva. Só que entre ela ser aquela larva e alcançar a maturidade dela, alcançar o propósito final da vida dela, porque é um processo, entre uma coisa e outra, há um estágio de morte, há um estágio de se liquefazer, há um estágio onde a velha forma tem que ser abandonada, para que uma nova forma, uma nova vida, uma nova perspectiva de Deus alcance o nosso coração. E é nessa transição que a gente empaca. É aí que nós não queremos exercitar a nossa fé para essa transformação. Essa transformação exigirá de nós, por quê? Porque a gente tem uma tendência pecaminosa de idolatrar uma forma. É uma tendência, todos nós. Por isso a gente tem dificuldade, às vezes, de se relacionar com um Deus que a gente não vê uma forma específica. A gente tem essa dificuldade. Por isso a gente vive com a tendência de fazer para nós deuses que a gente pode modelar uma forma. Por isso que o ser humano faz uma escultura, um bezerro de ouro, né, um quadro, e pinta Deus, Jesus num quadro, porque ele tem necessidade de ver essa forma, e de se idolatrar a forma, e de se apegar à forma. E quanto menos fé ele tem, mais ele vai precisar de uma forma. Quanto menos coragem ele tem, mais ele vai precisar dessa forma. Então, essa é a dificuldade que nós temos. A gente se agarra à forma porque nós temos uma crise de identidade na essência. Se a gente soubesse mais quem nós somos e quem Deus é, nós não íamos precisar de tanto agarrar as formas para a gente acreditar em quem nós somos. Portanto, a gente seria muito mais livre e leve como a borboleta.
porque a gente estaria livre para viver todas as mudanças de forma que Deus quer operar na nossa vida. E a gente não ficaria empacado numa forma. Amém? Jesus diz que um vinho novo tem que ser colocado num odre novo. Você não coloca vinho novo num odre velho. Você não coloca. É o mesmo princípio da semente, que se ela não cair na terra, e Jesus fala isso lá em João 12, se ela não cair na terra e ela se desapegar da sua forma de semente, ela não vai evoluir para todo o propósito final na vida dela, que é multiplicar. Ela vai continuar sendo sempre uma semente que tem, veja bem, que tem todo o potencial de dar infinitos frutos, mas se ela não desapegar daquela forma, porque ela tem medo, porque ela controla, porque ela, porque a identidade dela está toda embasada naquela forma, se ela não tiver a maturidade e uma identidade bem estabelecida de dizer que não é a forma que é a questão é a essência. E a semente, ela pode se tornar uma mangueira enorme. Ela mudou a forma, mas ela nunca perdeu a essência, porque no fim ela vai produzir outras sementes de manga. Ela não vai produzir laranja. Ela vai continuar sendo manga, apesar de outras formas. Amém, queridos? Então Deus quer trabalhar na nossa identidade para que a gente não tenha medo da morte. O cristão não pode ter medo da morte. E eu não estou falando só da morte física, eu estou falando de tudo aquilo que a morte significa na nossa vida, no dia a dia. A morte de abrir mão, a morte de deixar para trás, a morte de querer avançar, de querer evoluir, ser transformado, de querer ser um marido melhor hoje do que foi ontem, de uma esposa melhor hoje do que foi ontem. A forma para a Roberta ser uma mãe hoje melhor do que ela foi ontem, porque hoje a relação dela com a Roberta, ela deu testemunho de uma morte, da Larissa, ela deu testemunho de uma morte, mas essa relação está evoluindo. Teve um período que foi um período que exigiu mais controle, exigiu mais possessão, como ela mesmo diz, que é pertinente a um período. Mas se ela ficar empacada naquilo, porque ela tem medo do desconhecido que vai vir pela frente, porque, amados, as nossas relações são misteriosas. Isso é uma coisa divina em toda relação. Se você perder o conceito do mistério que envolve a sua relação com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com o seu amigo, você está reduzindo essa relação, porque toda relação é um mistério. Por isso ela exige amor, porque o amor não tem medo da morte. O amor lança fora todo medo. O amor não encontra segurança nas formas, mas encontra segurança no compromisso assumido da essência e da identidade. Amém, queridos? Então a Roberta não retrocedeu na sua relação como mãe. Ela está evoluindo na sua relação como mãe. Justamente porque entre a tentação dela de reter e a tentação dela de enfrentar a morte, ela falou, eu vou enfrentar a morte. Porque eu sei que tem ressurreição e tem vida. Amém, queridos? Não se põe vinho novo em odre velho. Você quer a novidade de vida de Jesus para você? Então não tenha medo de sofrer o desconforto de Jesus fazer uma nova forma para receber esse novo vinho que Ele quer. É só importante a gente lembrar, amor? Eu acho que aí que está a nossa angústia de não querer viver, porque o período da crisálida, quem está vendo de fora não vê nada. Porque quando você olha uma crisálida pregada em alguma árvore, num lugar, não vê as transformações internas. E esse momento é um momento que ainda não. Ele está dentro, ele está interno. Então, quando a gente entra nesses processos de transformação, a gente quer logo o resultado, a gente quer logo a evidência da transformação. E hoje, no mundo onde a gente vive imagens instantâneas de resultados, isso está bugando a nossa mente, nos dando uma impaciência para a gente viver os processos invisíveis que tem que acontecer dentro de nós. Então, no processo de preparar a Larissa para o casamento, que foi 1 ano, foi esse momento de crisálida para mim,
onde estava tendo muitas transformações. Eu falava para ela, eu estou vivendo, eu confessei para ela tudo isso que eu estou falando para vocês, por isso que eu posso falar aqui. Eu chorei muito durante o processo, porque eu estava vivendo mortes em mim. Mortes de trauma, por exemplo, porque quando eu casei, minha família, nós casamos, a minha família da minha casa, dos meus pais, se desgringuelou. Meus pais se separaram, logo quando eu casei. A minha mãe me avisou, ela me esperou eu casar para separar do meu pai. E ela me avisou isso antes. Então, quando eu vivi o casamento da Larissa, lá no meu inconsciente, que todos nós temos, que a razão não determina ele, muitas vezes, são as emoções que dominam, eu tinha a sensação de que minha família ia desgringolar com o casamento. Eu queria reter a Larissa, delongar o casamento dela. E eu fui falando essas crises para ela. Mas a crise tem um tempo para acontecer. Porque fizeram uma experiência no casulo e romperam o casulo artificialmente. Alguém foi lá e abriu. Sabe o que aconteceu? A borboleta estava pronta, aparentemente. Mas porque ela não rompeu com as asas o casulo, o que aconteceu? Ela não voou. Então, não tente apressar os processos de Deus na sua vida de morte. Porque Ele tem um tempo determinado. Porque na hora do Senhor, Ele vai falar, nasce. Não é não, Dani? Cadê a Dani, linda, maravilhosa? Está gravando ali? Dani, não é? Essa hora que o neném nasce, só Deus determina. Eu tive 3 partos normais também. Amei. Queria ter tido mais 10. Era maravilhoso não saber que hora que o neném ia nascer. Isso é de Deus. Então, a hora do rompimento pertence ao Senhor. E quando rompe, você tem que sair. Que se você não sair para a vida nova que Deus tem, é uma dormência inapropriada, inadequada. E a gente não floresce naquilo que Deus mandou a gente florescer. Então, a gente tem que ter paciência. E aí eu vou te falar, esse lugar você consegue no secreto. Você precisa nos retirar no secreto, nas pausas, nos invernos, para a gente ser transformado, ressignificado, amadurecido em Deus. A gente não vive isso só na vida pública. Eu não sou contra redes sociais, me entendam no que eu estou falando. Mas nós temos que ter domínio. Antes das redes sociais, sempre existiu forma de tecnologia da gente se expor publicamente, não é? E Deus sempre colocou na palavra que o nosso quarto era o modelo da intimidade que a gente tinha que se reservar e começar a nossa vida. E é só nesse lugar de reserva que a gente consegue discernir o tempo que Deus manda a gente sair do casulo. Irmãos e irmãs, nós temos muita dificuldade em deixar o que precisa ser deixado para trás para a gente poder avançar. Isso não é só alguns de nós, todos nós. Todos que estão nos ouvindo aqui hoje, eu tenho muita dificuldade. Eu já caminho com Jesus há 35 anos, mais de perto, porque ele sempre caminhou comigo. Mas que eu descobri que ele estava caminhando comigo tem 30 e poucos anos. Ainda hoje, eu quero dar esse testemunho, para te falar da gravidade disso. Ainda hoje eu percebo na minha vida coisas do velho Marcos, que tentam me aprisionar, que tentam pesar a minha caminhada, que tentam tirar a leveza, que tentam tirar a velocidade de uma carreira que Deus propôs para a minha vida. Paulo, escrevendo isso aos Hebreus, no capítulo 12, ele diz, olha, tem uma carreira de Deus para cada um de nós, tem um lugar que Deus quer que a gente chegue, esse lugar é Cristo. Mas ele estava dizendo que nós vamos precisar desembaraçar, porque tem embaraços e tem um peso do pecado que tão de perto nos assedia. Ou seja, Paulo está dizendo que apesar da carreira, que o fim é Cristo, é esse homem perfeito, é esse lugar onde finalmente nós vamos ter uma forma perfeita, que vai expressar quem nós somos, mas até lá, Paulo está dizendo que a gente luta porque tem embaraços e tem pesos tentando nos puxar para trás. Tem um autor que a gente gosta muito que diz que, bem, me ajuda, até nos ossos é o Peter Escaseiro. Nós carregamos nos nossos ossos uma herança pecaminosa. Então está lá, é tão entranhado em nós, que está lá nos nossos ossos. Para a gente ter uma ideia do tanto que isso está entranhado na nossa vida, e o tanto que nós vamos ter que ter uma diligência
E nós vamos precisar dos nossos irmãos, porque sozinho nós não percebemos isso. Quem mais pode me ajudar é minha esposa, que é quem supostamente, né, mais conhece a nossa vida. Eu digo supostamente porque tem casal aí que não conhece, dorme junto, acorda junto, mas não tem intimidade nenhuma do coração. Mas a minha esposa é quem mais pode me ajudar a perceber antigas formas de pensar, de agir, de comportar, que são malignas, que não tem nada a ver com a promessa de Deus para a nossa vida, que é fruto de gerações de pecado para trás, e a gente nasce com essas coisas. Isso é espiritual, antes de qualquer outra coisa. Então nós não vamos vencer isso só com terapia psicológica. E olha que a terapia é importante, mas nós não vamos vencer isso só no gabinete, na terapia de psicólogo, ou com remédio médico ou psiquiatra. Não vamos. Porque antes de tudo, isso é espiritual. Então, vale as ferramentas para nos ajudar, vale todo tipo de ferramenta, se for para nos ajudar a reconhecer esses antigos padrões pecaminosos do velho homem, para que a gente conscientemente, intencionalmente, trabalhe em deixar isso para trás, para avançarmos para o novo, vale a pena qualquer coisa. Mas antes de tudo, amado, isso é um trabalho do Espírito Santo no nosso coração. Se não for a submissão e obediência, e a gente conclui com essa palavra, obediência ao Espírito Santo. Obediência. E uma das formas, aliás, para mim é a forma mais importante que o Espírito Santo determina para que haja essa transformação na nossa vida, é a relação. É uma forma que Deus estabeleceu. Antes da igreja Sal da Terra falar que é importante a relação, Deus estabeleceu essa forma. O Espírito Santo diz, assim como o ferro afia o ferro, o irmão afia o outro irmão. Então você nunca vai conseguir sozinho. Nunca. Nunca. Ah, pastor, mas eu tenho amigos, a gente sai junto, come uma pizza, né? Até alguns dele é tão meu amigo que eu viajo junto. Não é disso que eu estou falando. Você pode comer pizza junto, você pode abrir a sua casa, você pode até viajar junto. Se você não sentar com esse amigo, olhar no olho dele, abrir seu coração com ele, deixar que ele entre na sua vida, dar a ele, humildemente, dar a ele a legalidade para que ele te ajude, para que ele te exorte, para que ele te console, para que ele seja o amém de Deus na sua vida. Isso não vai acontecer, irmãos. Você vai passar uma vida inteira na igreja, comendo pizza até juntos. Porque quando a gente fala de mesa, não é a mesa simplesmente física ali de comer uma pizza junto. Quando a gente fala de mesa, é porque na mesa a gente senta em círculo, todo mundo na mesma altura, nivela todo mundo e todo mundo tem a oportunidade de olhar no olho um do outro. É por causa do princípio que a mesa traz. Não é só a mesa física é a porta de entrada para que você tenha um banquete espiritual com a igreja, com os seus irmãos, com o seu marido, com a sua esposa, com a sua família. Amém, queridos? Obediência ao Espírito Santo. E o Espírito Santo diz que sozinho nós não vamos conseguir. Que nós temos que sujeitar a nossa vida uns aos outros. Sujeitar a sua vida uns aos outros. Então, casais que estão aqui, você sabe na vida do seu cônjuge, você já tem tempo suficiente, você sabe na vida do seu cônjuge o que ele precisa morrer, qual é o tipo de morte dele. Então não faça a opção que você não está enxergando, não faça a opção pela preguiça, porque você fala que vai dar trabalho. Vai dar trabalho, irmãos. Você ter uma conversa profunda com o seu cônjuge não é fácil, suscita a ira, suscita a resistência, suscita as portas fechadas. A gente não quer ir para esse lugar, não quer, mas é o lugar de intimidade.
Assim como dá trabalho para ter uma relação sexual física, dá trabalho para você ter uma intimidade do coração. Isso não é de qualquer jeito, senão é um estupro. O resultado disso é terrível. Então você tem que ter sabedoria, tem preliminares, você tem que cultivar isso até que o seu cônjuge se abra para você. E quando ele finalmente se abrir para você, você tem uma responsabilidade violenta de não machucá-lo, de não usar aquilo com leviandade, uma responsabilidade de amor por cobrir aquela intimidade, mas tratar o que tem que tratar. Não saia desse lugar. Entre nesse lugar. Deus já falou que marido e mulher têm que entrar dentro um do outro. Senão não tem vida. Não tem geração de vida. Seu casamento é estéril. Não tem frutos. Então entre. O meu apelo, o nosso apelo aqui para você hoje é: penetre no coração do seu irmão. Penetre no coração da sua irmã. E deposite uma semente santa lá dentro, e essa semente vai produzir as transformações e os frutos no coração dele. Mas isso exige trabalho. Temos pessoas aqui que nós temos que confessar a preguiça, porque muitas vezes, amado, nós estamos tendo preguiça de fazer isso. Ou traumas, como a Roberta falou. Às vezes nós não queremos entrar nessa conversa, nós não queremos puxar o assunto que a gente sabe que nós temos que conversar sobre isso. Porque nós temos trauma de no passado, como é que meu pai reagiu, minha mãe, como é que um amigo reagiu, eu fui solapado, a pessoa não entendeu, ela terminou a amizade comigo. Tem riscos, tem riscos. Amar tem riscos. Mas é o lugar mais seguro para a gente estar. Mas não tenha medo de amar. Quem ama corrige, quem ama exorta, quem ama consola, quem ama perdoa, quem ama cobre multidão de pecados, porque o amor cobre multidão de pecados. Mas quem ama entra, quem ama não fica de fora, falando e criticando do lado de fora. Pelo amor de Deus, você só vai machucar as pessoas à sua volta se você for crítico do lado de fora. Você está enxergando algo que o irmão tem que ser exortado. Se você ama e se importa com a vida dele, corra o risco de ir lá e exortá-lo, mas tenha lastro para exortá-lo. Você não exorta ele sem antes chamá-lo, sem antes dar o exemplo, sem antes dar para ele o direito de ser exortado por ele. Porque tem gente que é muito bom de querer exortar os outros, mas não deixa ninguém entrar na vida dele para exortar a vida dele. Então, primeiro, deixa claro para esse irmão que ele tem a liberdade e a responsabilidade de entrar na sua vida e te exortar. Porque aí você ganha autoridade espiritual para da mesma forma exortar o seu irmão. Porque você não quer que ele fique na forma de uma larva, mas você quer que ele se transforme na linda borboleta que vai voar tudo aquilo que o Espírito Santo quer para ele, em nome de Jesus. Vamos orar. Amém? Senhor, nós submetemos a nossa vida a todo o processo de transformação. O Senhor começou uma boa obra em nós, e o Senhor vai terminar essa boa obra na nossa vida. Para isso, Senhor, quanto mais a gente se render e amolecer o nosso duro coração, mais vai ser fácil. Mas se a gente resistir, o Senhor vai quebrar a nossa cerviz, porque o Senhor ama a nossa vida. A tua palavra diz que no final o Senhor vai concluir essa obra, porque antes de tudo ela depende do Senhor. Mas se a gente resistir, o Senhor vai passar um anzol no nosso nariz e vai torcer até tombar a nossa vida, por amor, para que o Senhor traga a gente onde o Senhor quer, para que o Senhor nos leve a Cristo Jesus. Mas, Pai, a gente não quer ser essa mula empacada. Nós queremos, Senhor, nos humilhar debaixo da tua mão potente, e quanto antes deixar para trás, Senhor, o velho homem,
para sermos revestidos do novo do Senhor para a nossa vida. Nós confiamos no trabalho do Espírito Santo em nosso coração. E humildemente, Senhor, clamamos. Conduza a nossa vida, Senhor. Todos nós temos coisas aqui que nós temos que deixar para trás, entulhos, todos nós, entulhos que estão cansando a nossa vida. Todos nós, entulhos que a gente se apegou tanto a isso, que um dia já foi uma bênção, e a gente começou a idolatrar essas coisas. Talvez é uma filha, talvez é o dinheiro, uma profissão, uma cidade, até mesmo uma igreja. Às vezes, Senhor, nós estamos construindo, Pai, idolatrando formas e não adorando o Senhor. Então que a gente, Senhor, não tenha medo de quebrar as formas, desse vaso ser quebrado, porque o Senhor tem um novo vaso para construir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Continue só mais um pouquinho. São 12h18. Eu acho que uma palavra como essa a gente tem que realmente entender de Deus, ruminar isso. E eu senti no coração, Marcos e Roberto, só mais um segundinho. E é um momento assim de muita reflexão na nossa vida. Estamos aí na mudança de um ano, né? Sobre essa palavra, estamos morrendo para o ano que passou e encontrando vida em Deus para esse ano que começa. E eu queria fazer uma pergunta aqui: quantos aqui entendem que tem que tirar os entulhos da sua vida, fazer uma faxina mesmo, no coração, na mente, na cabeça? Levante a sua mão, por favor. Vamos ficar de pé. Eu estou sentindo no coração que a gente pode usar esse momento aqui, rapidamente, de orar, de interceder, de talvez tocar na sua vida, orar sobre isso. Sabe, eu e a Samira, nós temos conversado sobre isso também. Existem algumas coisas na nossa vida, e eu estou falando em todos os níveis, viu, Marcão e Roberto? Não só nos níveis espirituais, mas material, que às vezes dá vergonha. Sabe, uma vez eu conversei com um amigo meu: você só tem um braço. Não estou fazendo apologia aqui, pelo amor de Deus. Eu gosto muito de relógio. Mas você só pode usar um relógio de cada vez. Você só pode usar um sapato de cada vez. Então faça uma introspecção, uma revisão na sua vida sobre tantas coisas que precisam ser deixadas para trás. E eu queria nesse momento que você pudesse vir até aqui. Queria chamar os outros pastores que estão aqui para a gente ter um momento de oração, tocar na vida das pessoas. É muito importante. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, que você crê com o coração e fala com a sua boca. É muito importante essa atitude de querer presenciar e sentir uma mudança na vida de cada um de nós. Venha até aqui, nós vamos orar em nome de Jesus, pelo poder de Cristo Jesus. A gente vai orar, a gente vai descer aqui, vai tocar na vida de cada um, suplicar a Deus que mude a sua vida e também a nossa. Isso não é uma palavra para você ou para o outro, é para todos nós. Todos nós precisamos de mudança, de transformação, precisamos ser desimpedidos para produzir tudo o que Deus tem na nossa vida. Isso é muito forte, né? As figuras que foram usadas aqui nessa reflexão essa manhã, como que pode uma borboleta voar tanta distância só pelo poder do impulso do Espírito Santo na nossa vida, em nome de Jesus. Oh Deus de misericórdia, muito obrigado. Obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigado por esse presente do Senhor na nossa vida aqui nessa manhã. Oh Deus, essa palavra que vem sobre a nossa vida. Oh Deus, que vem, oh Deus, para poder tocar profundamente no nosso coração. Que cada um aqui tenha, ó Deus, a convicção, tenha, ó Deus, o discernimento, ó Deus, e mais do que isso, a oportunidade de falar, ó Deus, para o Senhor agora, de abrir o coração, de buscar de Deus, ó Deus, todas as mudanças que o Senhor tem para nós. Nós queremos nos colocar diante do Senhor, nosso coração mais do que quebrantado, rasgado na sua presença, para que o Senhor faça tudo o que precisa ser feito na nossa vida, ó Deus. Transformações, mudanças, coisas que vão desimpedir a nossa vida. Quantos entulhos, quantos lixos nós temos acumulado na nossa vida.
tem nos prendido, ó Deus, tem segurado a nossa vida, tem impedido da gente caminhar livremente em direção a uns aos outros. Deus, a nossa vida só faz sentido se nós entendermos, ó Deus, que precisamos ser bênçãos uns na vida dos outros. Ó Deus, nos ensina nessa manhã a tirar os olhos de nós mesmos, ó Deus, a deixar tudo aquilo para trás, o que nos pesa, o que nos segura, ó Deus. Em nome de Jesus, nos livre, ó Deus, nos desimpeça nessa manhã, para que possamos deixar para trás todo o lixo, tudo que tem nos segurado, tem nos agarrado para fazer com que a gente não se movimente. No nome de Jesus, ó Deus, liberta, ó Deus. Ó Deus, pelo poder de Cristo Jesus, cada coração aqui, nós vemos tantas pessoas, ó Deus, diante do Senhor agora, e a sua palavra diz que o Senhor de modo nenhum, o Senhor vai lançar fora um coração quebrantado e contrito na tua presença. Nós queremos viver esse momento aqui, ó Deus, e sentir que o Senhor, que o seu Espírito Santo